Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Após o nosso canal Al-Ansara em Angola ter realizado um concurso de leitura do Alcorão no dia 8 de agosto de 2021 na Mesquita do Palanca, encontramos 3 vencedores, mas hoje nós viemos visitar o nosso primeiro vencedor, que muitos de vocês conhecem. Portanto, peço a todos vocês que nos acompanhem a entrevista com o nosso vencedor. E estamos no portão da casa do nosso vencedor Yunus Enoque. E também estamos acompanhados com o seu professor, Imam Yacoub Biai, que está aqui conosco. Brevemente vocês já vão lhe ver. E acompanho vocês a assistirem esta nossa entrevista com o nosso vencedor. Estamos a entrar. Ok. Vamos. Hoje é uma grande surpresa para o nosso vencedor. Então, é um grande prazer que nós temos para acompanharmos, entrevistarmos o nosso vencedor, grande vencedor da primeira edição do nosso concurso de leitura do Alcorão, que foi realizado pelo canal Al-Ansara em Angola no dia 8 de agosto de 2021 na Mesquita do Palanca. E cá estamos na casa do nosso vencedor. Ok, cá estamos, cá entramos. Estamos a entrar, casa do nosso vencedor. Ok, cá chegamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, nós estamos aqui na presença da mãe do nosso vencedor, Yunus Enoque. E aqui teremos informações reais do Yunus, quem é o Yunus em casa, como é que começou a sua paixão pelo Corão, a sua leitura pelo Corão. E mamãe, como te chama? Bibi Safiata Madalena. Bibi Safia, primeiramente agradecemos por nos terem aceito nos receberem aqui na vossa casa. Estamos de facto muito felizes. A mamãe acompanhou o concurso que foi realizado na Mesquita do Palanca? Não, aqui não tem. Olha para mim lá. Na kende po nazaki na moya okende te naza na kati ya kobela nde yango na mwana naki kuna te ngai nde mama ya Yunus penza na bota ye mwana na ngai suka pe susu Yunus wana. Bongo ndenge nini oyokaki Yunus a gagné na concours oyo ezalaki réalisé na mosquée ya Palanca? Nayokaki yango elikaki kitoko, ye nde mpe alekaki moto ya liboso esepelisaki ngai. Namonanaki te mpo nazalaki na kobela yango kaka ti sikoyo ezokontinue kaka, nde namonanaki te nalelaki mpe makasi na ndenge na absence na ngai ezalaki kuna, nalelaki makasi episaki nga mpasi na motema mpo na maladi oyo naza nango, nazangaki ndenge ya kotambola kokoma kuna. Nde yango namonanaki na concours wana te, me nayokaki esepe ye nde alekaki asepelisaki biso nyonso, bato nyonso basepelaki makasi, nga mpe nasepelaki mpe nalelaki makasi mpo na absence na ngai. Nde yango wana namona. Sim, como acabamos de acompanhar, a nossa mamã acabou de explicar que infelizmente não pôde acompanhar o concurso porque está no estado de doença. Então, é uma informação que fica aqui também no nosso canal. Nós viemos aqui para fazer uma entrevista ao nosso vencedor e também encontramos uma situação também da nossa mamã, mãe do nosso vencedor, Yunus Enoque, que encontra-se na situação de doença. E, mamã, bona batu bazolanda na chaîne na biso ndenge nini Yunus azalaka na ndako po biso toyebi Yunus na mosquée, Yunus mwana malamu, Yunus atanga Coran bien, siko toyeba comportement na ndako eza boni? Ya malamu, merci mingi nasepeli. Yunus aza mwana na ngai oyo asuka oyo nauti koloba, aza na bakaraktere ya malamu, aza na makambo ya mabe ezalaka nango, me oyo aye na mwana nano namoni koloba mabe pa mutu kosala mabe akangami makasi na Nzambe nala asepelaki ka ndenge omonaka ye wana soki abimi awa ake kuna azongi aye awa ake mosquée arevise makambo na ye bien, bakaraktere eza kitoko, azali na makambo moko ya mabe mpenza te. Nakoloba teke mpo aza mwana na ngai, me na ndenge na ngai na mwana ya mpenza azali kitoko, mpona na mwana atalika moko te baye bapesi nga rapport ke yoka mwana no boye na boye te, nano ayoka te. Karaktere eza bien, aza respect, aza makambo moko ya bien,
makampe place ya zambi alingani pe makelele mingi te caractère de place za pe alobakani mingi te ce que vous me remarquer qu'on alobakani malembe ko trop timide. Trop timide si de yango wana ngina na bazani bien kanga mina nzambi makasi abandi yango bomwana ti ndo bomoni ye ayeko bima na misu na bino wana azani na makamoko ya bien azani makamoko ya mobulu te ya kozanga ko respecter bato ko leba makamoko mabe ko kende luka makambo pa baninga te wana izana ngote azana ngote nakati anda wazani bien te ko na leba wana. Ok, a mamãe acabou de explicar aqui o comportamento do Yunus dentro de casa. Ela disse e fez muitos elogios ao seu filho e disse que não é só por ser o seu filho, mas Yunus é de facto uma criança muito educado. E ele é uma criança que quando está em casa não gosta muito de sair fora, não gosta de insultos, é uma pessoa muito calma. Da forma que nós o conhecemos na mesquita, conforme também ele se comporta dentro de casa. É de facto uma criança muito bom. E a sua mãe elogiou muito mesmo. É um grande mérito para ele receber elogios da sua mãe. Mas queríamos também perguntar algo. Mamãe, Yunus, azotanga? Azotanga na colégio Monde de Saber Zapimina. Aqui da classe, me coloca na congênite a quem te azotanga. Azotanga classe mesmo? Azana 5e. A mãe disse que Yunus está a estudar. E ele está a estudar quinta classe. Está a estudar quinta classe. Num colégio aqui próximo de casa. E também aqui, merci minha mamãe, na Malubana, eu percebi só, com a Yunus. Yeah. Eu estou sololana Yunus Enoki. Cá estamos também com o nosso vencedor, após de termos ouvido a mamãe, de ter falado qual é a atitude do Yunus dentro de casa e da forma que nós ouvimos os comentários, os elogios para ele. Alhamdulillah, agradecemos muito. Yunus, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yunus, como é que te sentes de ser o primeiro vencedor da primeira edição do canal Al-Ansara em Angola? Me sinto bem. Muito bem? Sim. E esperavas ser vencedor? Sim. Ok. Yunus, para todos aqueles que estão nos acompanhando, né, gostariam de saber como é que começou. Olha a câmera, olha para a câmera que nós estamos aqui a filmar. Como é que começou a tua formação no Coran? Começou aqui antes na mesquita do avô Kumbi. Olha aí para a câmera. Começou aqui na mesquita do avô Kumbi. E depois tinha alguém que me levou aí no Palanca. E disseram que aí tinha aula. Me levaram lá, comecei a estudar lá. Okay. E foi difícil aprender a ler o Coran? Não. Não foi Okay. Não foi difícil? Sim. Okay. E como é que tu fazes para memorizar o Coran? Reviso muito. Muito? Sim. Olha, tipo, você estuda acadêmico, também estuda o Islã. Agora, como é que você faz? Porque há aquelas crianças também que não conseguem estudar assim. Escola acadêmica, também escola islâmica. Agora, como é que você faz para eles também que estão acompanhando, para aprenderem também, fazer esse balanço, começar a estudar também a escola acadêmica, a escola islâmica? Como é que você faz? E na escola ia de manhã, na escola, na madraça ia de tarde. E durante um concurso sentiste aquele nervosismo aí que as pessoas sentem normalmente? Sim. Okay. Quando teus amigos estavam lá, próximo ouvir você aí estava muito calmo, aí a se concentrar, e quando te chamaram para você ficar aí em frente para você ler o Coran, estavas alguma coisa assim duvidosa que não vais errar ou vais acertar, ou estavas mesmo firme que não vou conseguir? Tinha uma certeza que ia conseguir. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Conforme nós estamos a ouvir os comentários do Yunus, ele está sempre quando você sagrou-se campeão, quando você venceu a primeira edição, como é que agora, o que é que você pensa em vencer mais edições que vêm, preparar-se mais, ou simplesmente quer parar já por aí, assim já não vais competir mais? Não, vou continuar. Vais continuar? Sim. Ok, vais continuar para você ser mais vencedor? Sim.
Mas você tem, alhamdulillah, você tem uma boa leitura, sabia? Obrigado. Yeah. Então foi assim que nós estamos a conversar com o Yunus Enoque e a conversa está a ser mesmo muito boa. Estamos muito felizes de ter recebido o Yunus na nossa competição e hoje estamos aqui na casa dele para sabermos acerca do Yunus. E ele está aqui a nos contar como é que é o processo, como é que acontece. Yunus, poderias ler para nós um surat? Sim. Está falando. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم, agora temos aqui também, como havia dito já no princípio, que estamos na companhia também do professor, do Yunus Enoque, que está aqui ao meu lado, o nosso Sheikh Imam Yaqub Biai, que também veio aqui acompanhar a entrevista que está a ser dada ao seu aluno. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiramente queríamos saber como é que é o Yunus na escola. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. É um jovem corajoso, é um jovem mesmo que se esforça a aprender. Todos os dias chega mesmo na hora, na madraça, e tem a vontade mesmo de aprender a leitura do Alcorão e outro curso. Isso assim, quando ele sagrou-se campeão, qual foi a expectativa, qual foi a emoção do estar, uma vez que é teu aluno sagrar-se campeão? Primeira coisa é agradecer muito a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe ajudar de conseguir de sair campeão naquele concurso. E alhamdulillah, fiquei muito contente por esse ato. Sim, mano. E como é que foi a preparação dos concorrentes, né, para o concurso? Antes do concurso, como foi a preparação deles todos? Alhamdulillah, marcamos um dia de revisão para ele e estava a respeitar, cada vez estava a chegar na mesquita. Primeiro iniciamos na leitura para evitar erro quando está a recitar o Alcorão e depois, alhamdulillah, na memorização também. Porque normalmente o nível dele é um nível de 3 jus. Mas, alhamdulillah, revisamos isso tudo com a capacidade dele que ele mostrou. E por isso, alhamdulillah, nós vimos o fruto de hoje, que ele saiu campeão. Então, nós acabamos de ouvir acerca de como é que foi a preparação do Yunus e também outros colegas dele na sala, na escola, como estavam a ser preparados para concorrer no concurso que foi realizado no dia 8 de agosto de 2021 na mesquita do Palanca, na qual o Yunus sagrou-se campeão. E quais são as expectativas para os próximos concursos? Será que, porque participaram também muitas outras madraças, Yunus pertencendo à madraça Al-Fatiha, e como é que você pensa em preparar mais alunos para o próximo concurso que, inshallah, vai acontecer? Acho que, inshallah, depende como é que os organizadores vão organizar, mas acho que o próximo concurso mesmo, vamos lhe forçar mais. Com o seu colega também, inshallah, com esse coragem, eu acredito que pode ser o próximo concurso também, é possível também, inshallah, para vencer. Porque é um jovem muito corajoso. Alhamdulillah, nós ouvimos Yunus está a ser muito elogiado e alhamdulillah é muito bom por ele ser um menino muito dedicado dentro de casa e também na escola, conforme o Ustaz Yaqub aqui acaba de frisar, de comentar e de elogiar o seu aluno. E nós também, alhamdulillah, estamos a agradecer imenso a ti que você está nos acompanhar
E ainda vamos continuar, fique ligado ao nosso canal Al-Ansar em Angola, estamos sempre a continuar. Também temos aqui o irmão do Yunus, que está aqui conosco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como te chama? Musa. Irmão Musa, como é que recebeste a notícia de que Yunus foi o vencedor do concurso da leitura do Alcorão na Mesquita do Palanque? Alhamdulillah, né? Já que eu estive com ele mesmo lá no concurso, tudo como decorreu lá na Mesquita. Não, sim senhora. Pelo desempenho do meu irmão menor. Alhamdulillah, gostei mesmo. Gostei. Através dele eu também posso seguir também. Alhamdulillah. Como que é a vossa relação com o Yunus? É muito afetivo? É uma menina assim... Como é que é? Alhamdulillah, é mesmo assim. Já que Allah nos dá a união de participar em todos os tipos de coisas. Okay. Acabamos de ouvir o que o irmão do Yunus acabou de dizer, que estava presente no dia do concurso e sentiu-se muito feliz de ver o seu irmão a sagrar-se campeão. Mas o canal Al-Ansar em Angola é um canal para todos os muçulmanos. Nós aqui viemos e encontramos mais um caso, não é, que nos interessou bastante, da mãe do nosso vencedor, Yunus Enoque, que está doente. Portanto, o canal Al-Ansar é um canal que está ali para ajudarmos uns aos outros, porque é um canal islâmico, todos nós somos muçulmanos e temos esse direito de ajudar ao próximo. E esse caso não podemos deixar à parte, porque a mãe do nosso vencedor está doente. Mamãe, você sentiu entendendo? Alhamdulillah. Mukongo, makolo, bandinga e mikolo mo ebele depuis 2019. Natamboli l'hôpital pe ebele. Mais zoningaka kotikela ngai espace te. Natambolaka te Mukongo, mai natambola ya kotelema eza te fona gumbama. Nakei na Maria pia babiki eza rige, c'est barin, zarin. Bapesinga bakisi na meli, bakalma kaka mesalisaki ngai te. Mais ezokontinue kaka ti sikoyo namelaka bakalma na hôpital te. Bakalma kaka nakosambela. Mais ezokende moke me Mukongo makolo yango biloko mibale wana penza miskle na ngai natambolaka te. Kotambola nso natamboli fali na simba mutu to na simba eloko kotambola eza ya kogunzama maya natelemisa Mukongo eza te. Maladi yango eza kaka mibale makolo na Mukongo yango episanga mpasi makasi esalinga mpe mwa mikolo ebele oyo naza na kati ya maladi oyo. Okay, conforme a mamãe acabou de explicar aqui, disse que está a sentir dores nas costas e também nos pés. E ela já foi ao Hospital Maria Pia fazer o tratamento, mas eles disseram-lhe que é problema dos rins. Ela tem dificuldade de se locomover, de andar. E ela tem tomado simplesmente calmantes, mas até ao exato momento sem sucesso. Então foi isto que a mamãe acabou aqui de explicar. Mamãe, se eu senga kosala nini pour na solution ya malade? Solution malade je singa kaka bakisi kokende hôpital oyo kokomona na ke bakoko traiter ngai penza pona zwa penza makasi. Mais hôpital wana nakina ntemba hôpital nakende ki changement zate. Il faut na changer côté mususu. A mamãe disse que está precisa de medicamentos, porque nos hospitais que ela já foi, só disseram que precisa de medicamentos para tomar, de fazer tratamento para poder melhorar. Portanto, este é o apelo que nós deixamos aqui no nosso canal Al-Ansar em Angola, a todos que acompanham o nosso canal Al-Ansar em Angola, que estamos na presença de uma situação que não deixa ninguém feliz. Todos nós estamos tristes com esta situação, mas acredito que Allah vai ajudar e assim também que nos acompanhas, tu podes de facto também ajudar a nossa mamã Safiati, a mãe do nosso vencedor Yunus Enoque, que está doente. Ali estão os nossos contactos, WhatsApp, Facebook, está tudo ali. Ligue para nós e dê o seu apoio, porque nós queremos
ajudar a mãe do nosso vencedor que está doente. Ok, e vou também perguntar aqui ao nosso imam que está aqui conosco. Você sabe da situação da mãe do nosso vencedor que está doente? Eu também não sabia, só de repente, quando cheguei aqui para fazer essa visita ao nosso campeão da leitura aí na Mesquita, e encontramos esse caso da mãe dele. Como somos muçulmanos, nós temos uma obrigação de lhe ajudar, porque é nossa irmã. Sabemos que o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele está a nos dizer: Man yassara ala mu'sir, yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdi fi auni al-akhi. Quem facilita o seu irmão em dificuldade, Allah também vai lhe facilitar sua dificuldade nesse mundo e no último dia. Allah ajuda quem ajuda também o seu irmão. Nós estamos a fazer apelo aos muçulmanos de ver a situação da nossa irmã. Nós devemos lhe ajudar nessa situação que ela está a pedir ajuda. Cada pessoa veja o que ela consegue para ajudar a nossa irmã. Muito obrigado, Ustaz. Alhamdulillah, acabamos de ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e que o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse a respeito da solidariedade, da irmandade no Islã. Então isso quer dizer que todos nós temos esse direito de ajudar a mãe do nosso vencedor para poder sentir-se melhor. Este é o nosso canal Al-Ansara. Também vamos a falar um pouquinho com o diretor do canal Al-Ansara em Angola, que está aqui conosco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seu nome, por favor? Salim Usama Kukele. Okay, estamos diante do diretor do canal Al-Ansara, Salim. Sheikh, qual é o comentário que tens a deixar a respeito da situação da saúde da mãe do nosso vencedor? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumidin. Naam, e nós, o canal Al-Ansar, estamos aqui no visitar da nosso candidato que viemos visitar. Encontramos um caso, como é um canal que é lá para apoiar os muçulmanos e seguir os casos dos muçulmanos e informação dos muçulmanos. E agradecemos a pessoa que vai seguir esse canal, essa imagem e apoia a mamãe. Porque nós, canal, estamos aqui, vamos tentar fazer tudo, vos chegar informação sobre a doença da mamãe. Mas como um canal que já estamos na iniciada e não podemos deixar assim, viemos aqui com um bocado de umas coisas para tentar ajudar a mamãe e depois pedimos vocês que estão nos seguir para nos ajudarem. Se trabalhamos juntos, nós convosco, e nós vamos ter sucesso e vamos fazer boa coisa pela nossa religião. E pedimos muito ajuda e nos ajuda e ajuda a mamãe para nós sair nesse assunto. Esse é o caso dos muçulmanos. Quem tem coração e não precisa para ter muito para você ajudar. O bocado que você vai ter ajuda para fazer o tratamento da mamãe, porque a mamãe precisa mesmo de tratamento, precisa de andar para ir na mesquita, para ir seguir muitas coisas que ele precisa, que nós, o canal, não vamos conseguir fazer isso nós sozinhos. Convosco, vamos se juntar e fazer qualquer coisa para ajudar a nossa mamãe. E voltando no assunto, aqui ouvimos o apelo do nosso diretor, Salim, que ele lançou aqui para a solidariedade da nossa mamãe, a mãe do vencedor do concurso realizado na Mesquita do Palanca no dia 8 de agosto. E o que tens a dizer para voltar ao nosso assunto do Yunus Enoki ser o primeiro vencedor do primeiro concurso do canal Al-Ansar realizado no dia 8 de agosto de 2021? Agradecemos muito a Allah e tu dá muito coragem no nosso candidato para forçar mais
e para sair estrela no próximo concurso que vamos organizar. E agradecemos toda a direção da Mesquita do Palanca e que nos apoia e nos ajuda para nós realizar esses eventos dentro da Mesquita. Agradecemos toda a comunidade islâmica em Angola para nos ajudar nesse assunto que estamos a seguir. Isso é o caminho da lá, é dawa que nós estamos a fazer. E todo mundo que está nos seguir, subscreve no nosso canal Al-Ansar para ter mais informação sobre a nossa religião islâmica. Muito obrigado. Foi assim que falamos com o diretor do canal Al-Ansar em Angola. Também elogiou muito o Yunus Enoque. E nós, de facto, estamos muito felizes de termos vindo aqui falar com o nosso vencedor. Agradecemos imenso a sua família por nos ter recebido tão bem. E, de facto, estamos felizes de chegarmos aqui, de falarmos com a família, falarmos com o Yunus Enoque, falarmos com o seu professor. Estamos, de facto, muito, muito felizes. Yunus é um menino que disse que quer continuar a trabalhar para continuar também a vencer. Ele não vai desistir e que esperamos que Allah o ajude e que ele continue sempre neste caminho, nesta rotina, para que ele seja sempre um bom menino e que Allah facilite os seus objetivos, que Allah lhe protege contra tudo aquilo que é de ruim. Esse é o nosso canal Al-Ansar. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e nós continuaremos sempre, inshallah, trazer essas informações para si, o nosso fiel telespectador que nos acompanha sempre. E agradecemos ao canal Al-Ansar em toda a staff do canal Al-Ansar, nosso irmão Lizar Azul, que está no outro lado da câmara, que faz chegar essas imagens, ao nosso engenheiro. Após termos ouvido o diretor do canal Al-Ansar em Angola, o nosso canal também não parou por ali e também trouxe algumas coisas para poder ajudar naquilo que o canal pode fazer. E também assim, que você também que quer, ajude-nos a trazer mais coisas para a mamã. E nós trouxemos também essas bengalas aqui para ajudar a mamã a poder locomover-se. Mamã, isso é para ti, para poder ajudar a levantar. Como estão a ver, a mamã de facto tem mesmo dificuldade em poder levantar-se. Então nós trouxemos essas bengalas para poder ajudá-la a levantar e também essas coisas ajudar na alimentação, e também pedimos assim que nos acompanhe, que traga mais coisas e não só ajude a nossa mamã para que ela possa voltar em bom estado de saúde. Conforme vocês estão a ver, tem mesmo muita dificuldade de poder levantar. Ela só consegue levantar com esses 2 paus que estão aqui. Mas nós pedimos assim que nos acompanhas, que ajude-nos mesmo para podermos ajudar a mamã a poder voltar a andar normal. E nós trouxemos essas coisas que vocês estão a ver, e também você pode trazer mais, não precisa ter muito, mas o que você tem, tu podes também trazer para nós, e nós vamos fazer chegar a nossa mamã que está em estado de doença. Ok. Não pode sentar, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, e vou chamar aqui o Yunus. Yunus, vem, faz favor. Vem aqui. Nós queremos passar aqui o contacto. Como vocês vê, o Yunus, o nosso grande vencedor da primeira edição do concurso de leitura do Alcorão. Yunus, para aqueles que querem de facto ajudar, qual é o número que eles podem ligar? 946 492 978. Mais uma vez. 946 492 978. Então, este é o contacto. Se ligares, terás a conversa com a mamã do Yunus e terás conversa com a família do Yunus. Pedimos assim que nos acompanhe, que ligue e se solidarize com nosso vencedor, porque nós queremos de facto ajudar a nossa mamã nessa situação em que ela se encontra. Muito obrigado
por estarem sempre aí do outro lado, acompanhar o nosso canal Al-Ansara. Esta é a nossa missão, vir em contra dos muçulmanos, encontrar-se com os muçulmanos, trazermos informações que tudo que tem a ver com o mundo islâmico, que acontece com os muçulmanos, nós sempre traremos aqui no nosso canal Al-Ansara. Hoje nós tivemos esse caso e acreditamos que, inshallah, vamos ultrapassar esta situação e pedimos apoio de todos vocês que nos acompanham, que se solidarizem conosco, liguem nesse contato que o Yunus acabou aqui de nos entregar e, inshallah, que Allah abençoe a todos nós, que Allah facilite a todos nós e, inshallah, nos encontraremos na próxima edição.